Carlos, nosso herói improvável, ou talvez apenas um técnico de telecomunicações, odiava manhãs. O despertador soava. Parecia um grito de guerra, uma guerra que ele perdia todos os dias. Ele apertava o botão de soneca. 1, 2, 3 vezes. Era um ritual sagrado. A procrastinação matinal era sua arte. Eventualmente, o sol, cúmplice do despertador, invadia o quarto. Não havia mais como fugir. A realidade chamava, ou melhor, o primeiro cliente do dia já devia estar ligando para a central, reclamando da sua existência. O lençol parecia um abraço de mãe. Um abraço que ele precisava abandonar. Que drama! Levantar era uma operação complexa. Envolvia gemidos, envolvia promessas vazias de ir para a academia, envolvia encarar o espelho e pensar, sério? O café era seu verdadeiro combustível, forte, amargo, como a vida às vezes. Ele vestia o uniforme, aquela camisa azul que já viu dias melhores. E clientes piores. Conferia a maleta de ferramentas, alicates, chaves de fenda, medidor de sinal, seus companheiros de batalha. Cada ferramenta contava uma história de cabos emaranhados e senhas esquecidas. Ele se sentia um cavaleiro medieval, só que sua armadura era de poliéster. E seu cavalo, uma van adesivada. O primeiro chamado do dia, Dona Gertrudes. Pela 10ª vez este mês. Meu netinho mexeu no controle e sumiu a Globo. Carlos respirava fundo. Era sempre o netinho. Um netinho fantasma, especialista em desconfigurar televisões. Ele explicava com a paciência de um monge. A senhora já tentou o botão Input ou Source? Silêncio do outro lado da linha. Depois era isso? Obrigada, meu filho. Era o aquecimento, o alongamento antes da maratona de problemas técnicos e humanos que o aguardavam. Pelo menos, Dona Gertrudes era simpática. E sempre oferecia um bolinho de fubá. Dirigindo sua fiel van, Carlos mentalizava o dia, mais clientes, mais mistérios da tecnologia a serem desvendados. Ruas esburacadas, trânsito infernal e a playlist de sempre no rádio, aquelas músicas que grudam na cabeça como chiclete. Ele pensava nos problemas que poderia encontrar. Roteadores possuídos por entidades malignas, cabos roídos por criaturas desconhecidas, ou, o pior de todos, clientes que acham que sabem mais que ele. Mas eu vi um tutorial no YouTube. O YouTube, a fonte de toda a sabedoria e de muitos dos seus problemas. Que comece o jogo, ou melhor, o expediente. O segundo endereço do dia era diferente. Uma casa elegante, jardim bem cuidado, nenhum sinal de netinhos destruidores de configurações. Carlos estacionou a van. Pegou sua maleta, tocou a campainha. Uma sensação estranha, um pressentimento. Ou talvez fosse apenas fome. Ele não tinha tomado café da manhã direito. A porta se abriu, e lá estava ela, Vanessa. Vestida com algo que parecia mais uma sugestão de roupa do que uma roupa propriamente dita. Um sorriso nos lábios, um olhar que dizia problemas na conexão? Tenho outras conexões em mente. Carlos engoliu em seco. De repente, a manhã não parecia tão ruim. Você deve ser o Carlos, o mágico da internet, disse Vanessa com uma voz rouca. Mágico. Ele mal conseguia fazer o próprio micro-ondas funcionar direito. Pois é, às vezes sai uma mágica, respondeu ele, tentando parecer profissional, e falhando miseravelmente. Vanessa o conduziu para dentro. A casa era ainda mais impressionante por dentro, mas Carlos mal notou. Seus olhos estavam fixos. Não nela, claro, no roteador, obviamente. Que roteador interessante. Piscava luzes, tinha antenas, muito profissional. Ela se inclinou para mostrar o aparelho. Uma visão estratégica. Ele simplesmente parou de funcionar. Do nada. Carlos começou seu diagnóstico, verificou os cabos, as luzes, perguntou o de sempre. A senhora já tentou desligar e ligar de novo? Vanessa riu. Um riso que fez o ar vibrar. Claro, querido, várias vezes, mas talvez precise de um toque especial. O seu toque, ela estava perto.
perto demais. O perfume dela era uma distração poderosa, mais forte que qualquer interferência de sinal. Ele tentava se concentrar. Foco, Carlos, foco! O problema parecia simples, um cabo solto. Mas Vanessa parecia querer complicar as coisas, ou facilitar. Depende do ponto de vista. Ele sentia o suor escorrendo pela testa, e não era do calor. Sabe, Carlos, ela continuou, enquanto ele reconectava o cabo. Essa casa fica tão solitária às vezes, e a internet é minha única companhia. Ela suspirou dramaticamente. Quando ela falha, eu me sinto desconectada. Ela colocou a mão no ombro dele. Um toque leve, mas com o peso de 1000 tentações. Carlos sentiu um arrepio. O roteador voltou a piscar verde. Problema resolvido. Mas outro problema parecia estar apenas começando. Ele pensou, meu Deus, onde fui me meter? A conexão da internet estava restabelecida, mas a conexão entre eles estava ficando perigosamente forte e instável, muito instável. Carlos estava num dilema. Um dilema clássico. Profissionalismo versus Vanessa. Ele era um técnico, um homem de família, um sujeito que pagava suas contas em dia. Mas ele também era humano. E Vanessa era convincente. Ele tentou se afastar um pouco. Prontinho, senhora. Sinal restabelecido. Tudo funcionando perfeitamente. Ele sorriu. Um sorriso amarelo. Amarelo de pânico. Ele só queria pegar sua ordem de serviço assinada e fugir. Fugir para bem longe. De preferência para um lugar sem mulheres de roupão e com intenções duvidosas. Ou talvez não. A mente dele estava um caos. Justo quando Vanessa ia dizer algo, provavelmente algo comprometedor, a porta da frente se abriu com um estrondo. Bum! Como num filme de terror. Ou numa comédia pastelão. Entrou um homem. Grande. Muito grande. Expressão de poucos amigos. Parecia um armário embutido com mau humor. Vanessa, querida, cheguei! Bradou o armário. Digo, o homem. Vanessa empalideceu. Seu sorriso sedutor congelou. Virou uma máscara de pânico. Carlos sentiu o chão sumir. Era ele, o marido. Claro que era o marido. Por que não seria? O universo adora uma boa piada. E Carlos era o palhaço da vez. O marido, que descobrimos se chamar Ricardo, olhou para Carlos. Depois para Vanessa. Depois para Carlos de novo. Uma análise lenta. Ameaçadora. Quem é esse? Perguntou Ricardo, a voz grave como um trovão. Vanessa gaguejou. É o técnico, meu bem, da internet. O sinal estava fraco. Fraco estava o coração de Carlos naquele momento, batendo como uma escola de samba na avenida. Ricardo franziu a testa. Técnico? Com essa cara de quem comeu e não gostou? Carlos quis dizer que não tinha comido nada, mas achou melhor ficar calado. O silêncio às vezes é ouro, ou, nesse caso, sobrevivência. Carlos, tentando parecer o mais técnico e menos amante possível, pigarreou. Isso mesmo, senhor. Problemas no sinal, mas já resolvi. Coisa rápida. Profissional. Ele gesticulava com as mãos, tentando parecer ocupado, importante, inofensivo. Ricardo cruzou os braços, músculos saltando. Ele não parecia convencido, nem um pouco. Problemas no sinal, e precisava de tanta proximidade para consertar? Ele olhou para o roupão de Vanessa, depois para a cara de culpado de Carlos. A tensão no ar era palpável. Dava para cortar com uma faca, ou com um alicate de crimpar. Carlos só queria que um buraco se abrisse no chão. Carlos precisava agir, rápido. Seu cérebro, antes paralisado pelo pânico e pela sedução, entrou em modo de emergência. Sim, senhor, era um problema complexo. Interferência de fase quântica no espectro eletromagnético do cabo coaxial. Tive que recalibrar os nanoreceptores do módem. Ele falava rápido, usava palavras difíceis, inventava termos técnicos que nem ele entendia. Mas, com uma convicção de dar inveja a um ganhador do Nobel, Ricardo descruzou os braços. Uma leve expressão de confusão surgiu em seu rosto. Fase quântica? Carlos assentiu vigorosamente. Exatamente, altamente instável. Ricardo pareceu impressionado.
Ou apenas confuso o suficiente para baixar a guarda? Ah, entendi. Quer dizer, não entendi nada. Mas se você diz... Vanessa soltou um suspiro de alívio tão alto que quase derrubou um vaso. Carlos aproveitou a brecha. Bom, tudo resolvido. Assina aqui a ordem de serviço, por favor. Tenho outros chamados urgentes. Muitos problemas de fase quântica hoje. Ele praticamente enfiou a prancheta na mão de Ricardo. Assinatura obtida. Missão quase cumprida. Ele pegou sua maleta. Tenham um bom dia. E saiu dali mais rápido que um download em fibra ótica, sem olhar para trás. Dentro da van, Carlos respirou fundo. Pela primeira vez em minutos. Seu coração ainda estava acelerado. Mas agora era um misto de alívio e adrenalina. Ele olhou pelo retrovisor. A casa de Vanessa. O palco de seu quase desastre. Ele ligou o motor e prometeu a si mesmo: nunca mais. Nunca mais se deixaria levar por um par de olhos bonitos e um roteador convenientemente defeituoso. Da próxima vez ele mandaria um colega, ou sugeriria que o cliente comprasse um equipamento novo, pelo telefone, de uma distância segura, muito segura, talvez de outro estado. E assim, Carlos, o técnico, seguiu para o próximo chamado, um pouco mais sábio, definitivamente mais assustado. A vida de um técnico de telecomunicações tinha seus perigos, e nem todos eram choques elétricos ou cães bravos. Às vezes o perigo vinha em forma de roupão de seda e um convite para verificar as conexões mais de perto. A moral da história talvez seja: sinal forte nem sempre significa juízo forte, ou quem sabe, antes um cabo partido do que um casamento partido. Carlos decidiu que, por hora, preferia lidar apenas com os problemas técnicos. Eram bem mais simples e menos arriscados.